Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 5, do versículo 5 a seguir, que vai dizer assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte no tempo devido. Lancem, ou lançando, sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco tempo, os restaurará e os confirmará, lhes dará forças e o porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Pode se assentar no seu lugar? Glória a Deus por esta palavra. Amados, nós temos vivido talvez diante de uma geração que a todo momento estão procurando subterfúgios, remédios. Nunca se teve tanta venda de remédios para doenças psicossomáticas. Uma geração com excesso de conectividade, com excesso de disponibilidade das coisas. Uma geração que tem de tudo, mas ao mesmo tempo é vazia. Uma geração que está perdida, do qual muitos não podem nem ser confrontados, porque entram em estado de pânico, entram em estado de tristeza, entram em depressão, ou quando a vida lhe cobra alguma força maior, muitos têm se perdido no meio do caminho. Nós temos vivido uma geração marcada pela ansiedade. E como sempre eu gosto de dizer, a ansiedade, diferentemente de depressão, a ansiedade, ela é um excesso de futuro. É um excesso das coisas que não vieram ainda e talvez nem virão. A ansiedade é sofrer por antecipação de uma coisa que nem tem certeza que irá chegar. É sofrer o de amanhã agora. E aí a gente não consegue focar no agora, não consegue focar no hoje, não consegue focar no presente. E nós tornamos o nosso coração um coração preocupado, um coração entristecido, porque não temos aquilo que só virá amanhã. E quando chega o amanhã, a própria Bíblia, o Senhor Jesus, Ele disse: olha, não se preocupeis com o dia de amanhã, porque amanhã trará o seu próprio mal. Ele vai trazer o seu próprio mal. Então, Jesus, nessa palavra, Ele vem trazer uma verdade aos nossos corações. Ele vem dizer a mim e a você que sim, nós precisamos cuidar da nossa vida, nós precisamos cuidar trabalhando. Sim, nós precisamos fazer isso. Mas nós não podemos ter um coração que vai para longe do Senhor, que anda para longe de Deus, na situação de preocupação demais. Ansiedade, ele é um excesso de coisas do futuro. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. Em contrapartida, depressão, ele é o contrário. Depressão, ele é um excesso de passado. Depressão, ele é um excesso de passado. Uma pessoa que está em depressão, ela não está pensando no amanhã. Ela não está preocupada no amanhã, tanto que ela quer viver constantemente naquilo que já se passou. É uma saudade de alguém que se foi,
É uma saudade de um amor que não volta mais? É a saudade de um carro? Ou é uma falência? Ou é uma tristeza? Seja ela qual for, mas é um excesso de passado. A pessoa que está em depressão, ela não quer nem um amanhã. Ela quer muitas vezes, e você vê isso acontecendo, ela quer morrer hoje. E a morte que ela quer não é para tentar resolver a sua situação. É para resolver o problema pontual. É para parar com a dor do agora. A dor daquela lembrança do passado, como eu disse. É apagar a dor do que já se passou. É correr atrás de um passado que talvez não volte mais. Então, amados, nós estamos vivendo sim no meio de uma geração, e nós fazemos parte dela, que nós precisamos entender sobre isso. Porque senão, mesmo sendo o povo de Deus, mesmo sendo um povo que glorifica a Deus, que tem Deus no controle de todas as coisas, mas talvez nós corremos o risco de se tornar alguém como Jó fala no princípio da vida. No princípio da sua aprovação, ele diz, olha, eu só ouvia falar do Senhor. No capítulo 42 ele vai falar, eu ouvia falar do Senhor. Eu só tinha uma vaga visão de quem é o Senhor. Mas ele diz, olha, depois de todo o processo que eu passei contigo, hoje os meus olhos te veem. Sabe, amados, nós começamos a prestar atenção quando Deus fala conosco sobre isso, que existe um Deus que tem cuidado de nós. Tem um Deus que não nos desampara, tem um Deus que não nos deixa, tem um Deus que ele pagou um alto preço por mim e por você. E se nós não prestarmos atenção nisso, talvez nós cairemos justamente naquilo que Satanás quer, que nós venhamos a desdenhar, ou não dar o devido valor de quem é Deus na minha e na sua vida. E trazendo essa verdade toda, Pedro ele traz essa palavra. E o capítulo 5 ele vai falar aos pastores, aos presbíteros. Porque a palavra presbítero, não sei se você sabe, também tem a conotação de pastor. E ele vem trazer essa palavra aos pastores, aos presbíteros. Olha, não andeis ocioso. E ele já começa tratando até mesmo com os jovens, porque os jovens é assim. Jovens são ansiosos, eles querem tudo para agora, né? Não conseguem esperar. A maturidade nos traz, né? A maturidade nos traz o esperar, o deixar as coisas acontecer. Mas ele começa dizendo, olha, jovens, tenham calma. Se acalme o coração de vocês, se sujeitem aos mais velhos. Por que isso? Porque é de entendimento que os mais velhos venham ter uma palavra, venham ter um testemunho, venham ter um conhecimento de vida. Ele venha ter um conselho para os momentos que surgem pela frente. Então Pedro, como pastor, como um pastor amado, ele está ensinando a sua igreja. Ele está ensinando a sua igreja a passar por algumas situações dessa vida, a conseguir vencer as lutas da vida, a conseguir vencer os momentos de dificuldade da vida. E algumas verdades ele traz ao nosso coração. E talvez o mais conhecido desse texto é aquilo que Pedro diz: lancem sobre ele as vossas ansiedades. E a palavra lançar é justamente arremessar. É pegar tudo aquilo ali, juntar e tacar, como a gente diz, né? Arremessar diante do Senhor. É pegar aquilo ali, por quê? Porque é uma das estratégias, nós vamos ver isso mais à frente, é uma das estratégias de Satanás, colocar ansiedade no nosso coração, colocar uma agonia dentro do nosso coração. Porque, se eu perguntasse a você nessa noite, será que existe alguém aqui que nunca perdeu uma noite de sono ou algumas horas de sono por causa das preocupações da vida? Quem de nós aqui que não acordou numa madrugada assolando os pensamentos
com algo que estava acontecendo ou algo que iria acontecer. E isso roubou a nossa paz, roubou o nosso sono, tirou a nossa calmaria da noite. Porque a Bíblia diz que o Senhor abençoa os seus filhos enquanto eles dormem. Então existe uma paz provida por Deus. Jesus mesmo disse sobre isso: eu vos dou a minha paz. Jesus está dizendo: existe uma paz que o mundo tenta te dar, que ela é passageira, que ela precisa de coisas para você ter paz, mas quando essas coisas se vão, a paz também vai junto. É como uma droga. A paz desse mundo é como uma droga. Alguém precisa fazer uso da droga, e quando essa droga vai passando o seu efeito, precisa usar de novo. Porque somente no uso que ela é presente no seu organismo. Mas Jesus está dizendo: eu não. Eu vos dou uma paz, e essa paz não é a que o mundo dá, mas eu vos dou a minha paz, a paz do céu, a paz que Jesus tinha, mesmo em meio a um vendaval dentro de um barco, um vendaval terrível. Os seus discípulos estavam ali agitados, pensando que aquele barco ia afundar. Jesus agora está dormindo no barco, porque ele sabia o que iria acontecer. Jesus tem calma em meio à tempestade. Ele dá uma voz de autoridade, uma palavra de autoridade, dizendo: acalme-se mar, aquieta-te vento. E a palavra de Deus diz que veio bonança sobre eles. Sabe, amados, às vezes é isso que nós precisamos olhar. É para esse sentido que nós precisamos olhar. Às vezes é parar de olhar para as turbulências da vida, parar de olhar para os problemas da vida, parar de olhar para as situações angustiantes que nos assolam, e começar a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Começar a olhar para o Deus de toda a glória que está comigo e com você. E a primeira verdade que eu quero trazer ao seu e o meu coração nessa noite, a primeira verdade é que Deus quer carregar aquilo que está pesando em você. Deus, Ele quer carregar aquilo que está pesando no seu coração. E só para você saber, Pedro, quando escreve essa carta, ele já está no final dos seus dias. Ele já está no final da sua caminhada. Esse Pedro que está dizendo agora: lancem sobre ele as vossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de vós, é aquele mesmo Pedro que viu a sua sogra ser curada. É aquele mesmo Pedro que andou sobre o mar, mas nesse mesmo mar ele também afundou e foi resgatado pelo Senhor. Esse Pedro é o mesmo que traiu o Senhor Jesus. É esse Pedro que também recebeu a visita de Jesus lá na praia, quando ele tinha voltado a pescar, depois da crucificação de Cristo. É o mesmo Pedro que recebe a visita de Jesus, e também agora Jesus se torna um churrasqueiro de Pedro e dos seus amigos. E ele vem: olha, Pedro, vem primeiro comer, porque o peixe está pronto aqui na praia. É o mesmo Jesus que abraça Pedro e diz: Pedro, tu me ama. Mesmo sabendo que Pedro tinha traído Jesus 3 vezes. No coração de Pedro a dor eu tento imaginar, não era uma dor de ter perdido o seu lugar em meio aos discípulos, mas eu creio que é a dor de ter traído o seu mestre, de ter traído o seu amigo, de ter deixado de lado aquilo que o próprio Jesus tinha dito a ele: Pedro, ainda hoje me negará 3 vezes. Mas esse mesmo Pedro, no final da sua vida, é esse Pedro agora que não é mais aquele Pedro sisudo, não é mais aquele Pedro arrogante, não era aquele Pedro que se achava dono de si, que tinha uma palavra para tudo, que tinha uma ação para tudo, que era o mesmo Pedro que meteu a mão na gibeira, pegando a espada e cortou a orelha de Malco. É esse mesmo Pedro, só que agora numa nova versão. É na versão Pedro que confia no Senhor, porque passou uma série de situações com ele. É o Pedro que viveu talvez os piores momentos da sua vida, mas esse Pedro agora, ele está glorificando a Deus, dizendo: olha, porque Deus em todos os momentos cuidou de mim, e Ele também vai cuidar de vocês. É esse mesmo Pedro, é esse mesmo Pedro que está falando comigo, com você nessa noite. É o pastor Pedro.
É o pastor Pedro, e ele está falando de mim para você. Ele está dizendo dele para mim, de mim para você. Porque é esse Pedro que traz a proximidade de um Cristo que não está lá no céu, alheio às nossas situações. Não é um Cristo que está distante das nossas dores, das nossas lutas, das nossas preocupações. Você não vê a Bíblia desdenhando da sua fé. Você não vê a Bíblia desdenhando daquilo que você crê. Ou você não vê a Bíblia desdenhando da sua dor. Pelo contrário. Ela, no meio dos nossos processos, a Bíblia vem nos mostrar que no meio de toda situação ainda nós podemos crer no Senhor. Nós podemos nos apegar a Deus, porque o Senhor nos promete que vai nos fazer caminhar e vencer. É esse nosso Deus. Então a primeira verdade que eu quero trazer a você nessa noite é que Deus, Ele quer carregar aquilo que está pesando em você. Olha o versículo 7. Lancem, diga comigo, eu vou jogar. A palavra lançar, como eu disse, é arremessar. É pegar todo aquilo que está te preocupando. É pegar toda aquela situação e lançar nos pés do Senhor. Olha o que diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Amados, não é fácil se desapegar. Não é fácil fazer um OLX. Desapega. E muitas vezes nós temos as nossas dorzinhas, os nossos traumas, as nossas dificuldades de estimação. Muitas vezes nós temos os nossos problemas e às vezes nós não queremos soltar desse problema, nós não queremos soltar dessa dificuldade, porque se eu não ter a minha dor para chorar, se eu não ter a minha tristeza para chorar, ou se eu não ter as minhas preocupações, talvez eu não sou ninguém. Sabe, isso tem levado pessoas a um lugar de confronto consigo mesmo. Porque a ansiedade, ela não traz junto só a perturbação do coração. Ela também nos faz olhar para o vizinho e nos comparar. A ansiedade nos faz, às vezes, não glorificar a Deus, não exaltar ao Senhor por aquilo que nós temos. Às vezes nós temos comida na mesa, mas nós não conseguimos adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor por aquilo que está à mesa. Eu falava hoje de manhã na escola bíblica sobre isso. Sabe, amados, às vezes parece que nós precisamos ir a um lugar de luta para começar a valorizar aquilo que Deus tem nos dado em todo momento. Às vezes nós temos que ir numa mesa de cirurgia, ou às vezes nós precisamos ir para uma cama de hospital para valorizar o tempo com Deus, para valorizar a saúde que Ele tem nos dado. Às vezes nós precisamos ser colocados num lugar de confronto para aprender que Deus é sobre todas as coisas e tem cuidado de nós. Sabe, às vezes é isso, e a palavra ansiedade é arremessar. E a palavra arremessar não é colocar aos pouquinhos. Não é juntando, eu vou mudar aqui, eu vou mudar ali, eu vou pegar só isso aqui, eu vou pegar só aquilo outro, eu vou selecionar aquilo que eu vou colocar nos pés do Senhor. Não, a palavra arremessar é tirar totalmente essas coisas. É pegar tudo. É pegar tudo aquilo que está pesando o seu coração. Imagina só. E, gente, como é visível a gente passar em alguns lugares na estrada, viajando, e você vê aquelas pessoas carregando um saco, aqueles andarilhos carregando um saco. Quando você vai ver ali, só tem trapo velho, latinha, saco vazio. Mas aquilo ali é a vida dele. Aquilo ali é a vida dessa pessoa. É como um homem que carrega um fardo terrível, mas quando ele decide, às vezes, colocar aquilo no chão, parece que o seu peso ainda continua existindo. Sabe, tem muitas pessoas que vivem assim. Diz, olha, eu vou colocar nos pés do Senhor, mas continua sofrendo as dores. Continua sofrendo
as retaliações do seu próprio entendimento. Fica sofrendo pela culpa. Fica sofrendo por algo que, como eu disse, que talvez não vai nem chegar. Fica sofrendo por uma dor que talvez virá. E isso cria um peso terrível. Amados, o próprio Senhor vem dizer que basta cada dia o seu próprio mal. Amanhã virá, se nós estivermos vivos até lá. Primeiro que nós não precisamos nos angustiar, que nós nem sabemos se estaremos lá. Nós não sabemos o dia de amanhã. Ou não sei se você sabe. Eu não sei se você já percebeu sobre isso. Mas no cemitério está o lugar de maior concentração de projetos falidos, de sonhos enterrados, de vidas rompidas, de projetos que pararam pelo caminho, porque não deu tempo, parou por ali. E pessoas diziam ou dizem em todos os momentos: quando eu tiver isso eu vou ser feliz, quando eu tiver aquilo eu vou sentir paz, quando eu conseguir aquilo outro, o meu coração vai estar satisfeito. Salomão, dizendo sobre isso, ele diz: olha, eu experimentei de tudo. Eu experimentei de tudo, eu não neguei nada a mim. Salomão dizendo: eu não neguei nada a mim do que o dinheiro pudesse comprar. Tudo eu tive a meu dispor. Aí Salomão disse: sabe o que eu percebi no final de tudo isso? Eu percebi que tudo isso é vaidade. Eu percebi que tudo é vaidade. E a palavra vaidade, eu não sei se você sabe, mas a palavra vaidade é a mesma origem de cosmos, que também dá entendimento de cosmético. Está vendo essas mulheres lindas, maravilhosas, que passaram cosmético no rosto? É justamente isso que quer dizer vaidade. Mas eu não estou querendo dizer que é vaidade que você não possa estar. Mas Salomão está dizendo vaidade no sentido que tudo vai passar. Isso passa, e a hora que você lavar o rosto fica só aquilo que você tem. É isso que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo: olha, eu percebi no decorrer de tudo que essa vida passa, que os problemas passam, as dificuldades passam, e é muito ligeiro para nós ficarmos preocupados com aquilo que talvez nem vai vir, sem dar realmente ênfase, sem dar realmente valor a esse único momento que Deus nos dá e chama de presente. O futuro e o passado nós não conseguimos mexer, mas nós temos disponível agora esse momento aqui, que se chama presente, que Ele nos dá a todo momento. Se nós tivéssemos o nosso coração com entendimento a isso que Deus está falando, talvez nós seríamos mais felizes, talvez nós seríamos mais realizados. Talvez nós não temos tudo o que queremos, talvez ainda não somos tudo o que nós queremos ser, mas uma coisa é certa: nós estamos sendo abençoados todos os dias pelo Senhor. Deus tem cuidado de nós em todos os momentos. Nós não precisamos viver uma vida de dor, nós não precisamos viver uma vida de tristeza, nós não precisamos viver uma vida ansiosa. Não precisamos. Porque tem pessoas, amados, que elas estão todos os dias carregando talvez um fardo de culpa. Amados, e como a dor da culpa corrói o nosso coração. Como a dor da culpa corrói o nosso coração. Se nós estamos no sentido culpado, a primeira coisa que nós precisamos fazer é pedir perdão ao Senhor e nos perdoar. Hoje, conversando com uma irmã aqui na escola bíblica, ela falou: pastor, por muito tempo eu vivi com uma culpa terrível no meu coração. Quando eu entendi que Deus é meu Pai e me perdoa, aquela culpa saiu de dentro de mim, porque eu decidi viver uma vida assim. Sabe, amados, às vezes nós estamos carregando esse peso. Talvez é um peso de medo da vida,
medo do que vai ser, medo de quem nossos filhos se tornarão, medo de como vai ser o dia de amanhã, medo de quem se fulano ou ciclano ganhar na política. Nossa vida não é regida por isso. A nossa vida é regida pelo Deus que está no céu e nos guarda e tem todo o poder. Nós não somos regidos por esse sistema mundano, não. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores aqui na terra do céu. E se nós somos embaixadores do céu, nós vivemos como alguém que é de lá, não como alguém que é daqui. Não como alguém que é daqui. Às vezes são dívidas. São dívidas que vão tomando a nossa paz. E quantas pessoas, amados, que sofrem por uma dívida, é só ter oportunidade, já faz outra, para viver mais o peso. Parece que gosta de viver numa pressão terrível. E isso vai roubando a nossa paz. Às vezes é um diagnóstico médico. Recebeu um diagnóstico, e agora esse diagnóstico pesou o coração. Ei, eu sempre digo que o médico, ele só pode falar como médico, ele só pode dizer aquilo que a medicina diz. Mas nós precisamos lembrar que nós servimos ao médico dos médicos e senhores dos senhores, e a última palavra ainda vem dele. Os médicos, eles têm que cumprir o protocolo, sim. Mas, amados, também não podemos esquecer que existe um protocolo do céu. E se Jesus disse que vai curar, vai curar. Se Jesus disse que vai fazer, porque a palavra dele não volta vazia, aleluia. Às vezes são pesos de problemas familiares, seja ele qual for, e nós vamos nos tornando pessoas amargas, nós vamos nos tornando pessoas entristecidas, que não temos tempo para a palavra, que não temos tempo para estar com Deus. Vamos acordando e já desesperado, correndo atrás do prejuízo, como diz aí. Vamos correr atrás do prejuízo, porque nós já acordamos devendo 10-0. Isso não é vida, mas isso não é vida. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor correrão e me alcançarão. Se eu estou correndo atrás do prejuízo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E talvez o que precisa é justamente eu me reposicionar diante de Deus. Porque olha o que Deus está dizendo. Ele não está dizendo assim, ó, vai se virando. Pedro está dizendo, entrega ao Senhor. Deus está dizendo isso. Por quê? Porque nós não fomos criados, amados, para andar sozinhos. Nós não fomos criados para caminhar de qualquer jeito. Jesus mesmo disse, troca o teu fardo comigo, porque o meu é leve. Às vezes nós decidimos carregar um fardo mais pesado do que aquilo que nós podemos carregar. E Jesus está dizendo, troca comigo. Troca comigo. Trocar o fardo com Jesus é aceitar o bem dele. Talvez sim, junto com esse fardo, vai ter que ir algumas coisas juntos. Os erros que nós estamos praticando, deixar aquilo que nos colocou naquele mesmo lugar. Às vezes nós vamos ter que abdicar de alguma coisa. Mas a verdade é que Pedro está dizendo aqui, olha, Deus, Ele quer carregar o teu fardo. Ele não quer que você viva uma vida frustrada, uma vida dolorida, uma vida com falta de paz. Pelo contrário, Deus, Ele quer carregar o teu fardo. Ele quer levar o teu fardo. Mas para isso, você precisa deixar que Ele toque em algumas áreas da sua vida. Você precisa deixar que Ele toque em algum lugar, porque senão Ele só vai tirar esse peso. Você já viu alguma história daqueles acumuladores de lixo? Já viu isso? Né? Tem até uma série, né? Acumuladores. Pessoas que vai acumulando coisas de todo jeito dentro de casa, que não tem nem lugar para ela mesmo dormir. Vai lotando quintal, tudo de repente. E a série fala sobre isso, que as pessoas vêm, faz uma limpeza, mesmo às vezes sem a vontade, com briga da pessoa que é apegado àquilo, e faz aquela limpeza, e algumas vezes eu já vi que depois de um tempo volta lá, e a sujeira está tudo lá de novo. Porque ela limpou o ambiente, mas não limpou a mente. Ela continua dependente daquilo. Mas
Pedro está nos dando esse ensinamento. Deus quer carregar o seu fardo. Segundo, talvez aqui é que nós precisamos prestar atenção. Olha o que diz o versículo 8 e 9. Estejam alertas. Estejam alerta. E vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sabe, amados, o inimigo, ele procura uma oportunidade para nos destruir. E o pior de tudo é que às vezes é nós que concedemos a ele essa oportunidade. É nós que entregamos de mão beijada essa oportunidade a ele. Pedro está dizendo, olha, vigiem, vigiem, estejam alertas. Em outras versões vem dizer, sede sóbrios e vigilantes. Ele está dizendo, olha, vigiem. Sabe, amados, e às vezes o que nos falta é vigilância. O Senhor está dizendo, ele diz assim, vigiai e orai. Porque não adianta orar se não estamos vigiando. Não adianta correr atrás em oração se nós estamos perdendo tudo por falta de vigilância. Às vezes é vigilância na nossa vida, é vigilância nos relacionamentos, é vigilância na nossa vida financeira, seja ela em qual for. O problema muitas vezes é a vigilância que nós não temos. Não somos vigilantes diante daquilo que Deus tem colocado na nossa frente. E Ele está dizendo, olha, sede sóbrios ou sede vigilantes, vigiem. Por quê? Porque vocês têm um inimigo que não dorme. Vocês têm um inimigo que não brinca de ser diabo. Vocês não podem baixar a guarda. Não é porque as coisas talvez não acontecerão, não. Ele está dizendo, olha, existe um inimigo de vossas almas, e esse inimigo é feroz, ele é como um leão que ruge, e ele está caminhando ao redor de vocês, achando uma brecha, uma oportunidade, uma legalidade para entrar na sua vida e acabar com tudo. Se você não sabe o que Satanás quer com você, leia o Evangelho de João no capítulo 10. E ali Jesus vem dizer que o que o inimigo quer conosco é nos matar, nos roubar e nos destruir. Isso é o que o inimigo quer, e muitas vezes ele tem conseguido. Ele tem conseguido roubar a nossa paz, roubar a nossa fé. Porque aqui Pedro, ele está dizendo, olha, não adianta Jesus abençoar, não adianta procurar a bênção, não adianta ser contado como aqueles que vão morar no céu, não adianta nada participar de uma igreja, não adianta nada se nós não estamos vigiando na nossa vida, não estamos vigiando na nossa caminhada. 1 Pedro, versículo 7, ele vem falar sobre ansiedade. Agora ele muda, ele vem trazer agora uma palavra que muitas vezes é o que está trazendo ansiedade a nós. Falta de vigilância, falta de entendimento. E a ansiedade é uma das portas favoritas para Satanás entrar. É uma das portas favoritas. Quantas pessoas já não fizeram tanto tipo de problema porque foram ansiosos, porque tomaram uma atitude antes do tempo, falaram no momento que era para ficar quieto, tomaram atitude no momento que era para aguardar. Quantas pessoas já não tomaram a posição errada justamente por causa disso? Né? Tiveram problemas terríveis justamente porque falaram quando deveriam ficar quieto. Se colocaram num lugar de problema, de dificuldade, perderam aliados, perderam família, se tornaram pessoas isoladas justamente porque falaram demais, tomaram atitude demais, trouxeram uma ansiedade para o seu coração que não tinha necessidade. E Pedro está dizendo, olha, vocês estão vivendo uma vida ansiosa, e vocês precisam vigiar, porque talvez através da ansiedade de vocês, Satanás vai roubar o coração de vocês, vai roubar a paz de vocês. E o diabo aqui é considerado como um leão. E o leão, ele não ataca um rebanho inteiro. Ele não ataca, porque é muito... Nós juntos aqui, amados, como igreja, nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes.
né? Por isso que a Bíblia diz, quando tiver alguém triste, procure o outro para orar. Quando tiver alguém ferido, vá lá, converse com ele, abrace com ele. Porque o que Satanás quer? Ele quer tirar você de perto do rebanho. E às vezes ele vai colocar tristeza, ele vai colocar mágoa no teu coração. Às vezes ele vai te levar para um lugar de solidão, dizendo: olha, esse lugar não é para mim, essas pessoas são assim, essas pessoas são assadas, e essas pessoas são justamente aquela que nos ajudou em outro momento. Mas agora, Satanás quer separar, muitas vezes, você e eu do rebanho, trazendo uma visão distorcida, muitas vezes, daquilo que é. Por quê? Qual é o intuito dele? É tragar você, é arrebentar com a tua fé, é arrebentar com a tua crença, é arrebentar com a tua caminhada, é arrebentar com você. Porque, como eu disse, um leão, ele não vai atacar um rebanho, ele vai tentar dividir, ele vai tentar no meio, vai trazer um caos, ele vai trazer um problema para separar alguém. Quando ele separa, é mais fácil ele pegar, é mais fácil ele entrar ali, roubando a fé, trazendo problema, dificuldade, porque ele está à procura de alguém que está distraído, ele está à procura de alguém que está isolado, ele está à procura de alguém que está cansado, ferido pelo caminho, porque ele é sorrateiro mesmo, ele é assim mesmo, ele vive disso. Por isso que nós precisamos vigiar em meio ao tempo de luta, nós precisamos vigiar em tempo de dor, nós precisamos vigiar em tempo de guerra, porque Satanás, ele não brinca, Satanás, ele quer arrebentar conosco. E agora, como vencer isso? Como vencer esses ataques de Satanás? O próprio Pedro vem dizer, olha o versículo 9: resistam, resistir ao diabo, resistam. Quantas palavras tem disso? Permaneçam, continuem, avancem. Quantas vezes a Bíblia nos ensina sobre isso? Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resistam, permaneçam firmes na fé, não sejais inconstantes na fé. Tudo isso faz com que Satanás tente, e ele vai tentar, ele não vai parar. A vontade dele realmente é tentar a cada momento. Mas se ele achar alguém que está vigilante, alguém que está firme, alguém que mesmo passando por tribulação, mas está caminhando rumo, olhando para o céu, olhando para a cruz, ele vai achar alguém ali firme no propósito do Senhor, e ele vai resistir. Resistir é justamente o que Jesus diz: construa uma casa sobre a rocha, porque quando vir o vento, o vendaval, os açoites, não vai derrubar esta casa. É assim que nós precisamos ter. Nós precisamos estar firmes nos momentos de luta, de dificuldade. Por quê, amados? Porque nós não precisamos dialogar com Satanás, nós não precisamos bater um papo, nós não precisamos negociar com Satanás, nós não precisamos ter medo de Satanás. Tem gente que tem medo de Satanás. Você não tem que ter medo de Satanás, você tem que temer ao Senhor, porque a Bíblia diz que Satanás teme e estremece diante de Deus. Teme e estremece. Então a palavra para mim e para você é: resistam. Resistam. Jesus venceu Satanás pela palavra. Nós precisamos ter a palavra guardada no nosso coração. Nós precisamos ter a palavra, porque é ela que vai nos salvar, é ela que vai nos fazer ir à frente. Aleluia. Nunca tente, amados, lutar sozinho. Nunca tente sobressair sozinho. Por mais que Satanás vai nos colocar no teu coração que ninguém te ama, que ninguém te quer, que você não é bem-vindo, que você não é, que Deus não te quer saber mais de você. Por mais que Satanás vá usar dessas estratégias, e às vezes, amados, nós vamos achar que nós estamos sozinhos. E às vezes o que nós precisamos é nos voltar para o Senhor e saber que Ele nunca nos abandonou e não vai nos abandonar. Às vezes até mesmo, amados, eu já aprendi sobre isso. Às vezes até a ausência das pessoas de perto, nos momentos de tribulação,
Eu aprendi que é Deus cuidando e me ensinando que Ele é quem me sustenta. Eu já aprendi isso daí na caminhada. Porque nós queremos resposta em meio à dor. Nós queremos resposta em meio aos problemas. Nós queremos que alguém se levante como um herói, né? E venha nos resgatar, venha nos salvar. E às vezes Deus está nos mostrando que nós devemos nos apegar a Ele, que nós devemos nos achegar a Ele, que nós devemos confiar nele, para que a nossa fé não seja abalada. Às vezes é isso que nós precisamos. Às vezes nós precisamos entender que não é porque parece que nós estamos sozinhos, é que Deus nos abandonou. Não. Às vezes até o silêncio das pessoas é uma forma de Deus falar comigo e você. Às vezes até o silêncio das pessoas, o silêncio da presença das pessoas, também é uma forma de Deus dizer a você: olha, não se afeiçoe ou não se apegue às pessoas, pelo contrário, se apegue a Deus. Às vezes é isso. E por final, muitas vezes Deus só quer nos levar a um lugar do qual Ele quer se manifestar a mim e a você. Às vezes Deus está nos levando, olha o versículo 11. O versículo 10 quer dizer: a Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco tempo, os restaurará e os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Isso aqui é o que o próprio Deus está dizendo a mim e a você. Ele está dizendo: olha, talvez agora você vai ter um sofrimento, talvez agora você vai ter uma situação difícil, talvez agora você vai sofrer, mas é por um pouco tempo. Diga ao irmão do teu lado aí: você está sofrendo? Mas é por um pouco tempo. Isso vai passar. Isso vai passar. Isso vai passar porque o Senhor é conosco. Aleluia, né? O lugar de deserto, o deserto não é para permanecer, não. O lugar é lugar de transição. O deserto é lugar de transição. O deserto é o lugar de passagem. O deserto parece ser um lugar ruim, mas é o lugar de maiores milagres que temos da parte de Deus. É no deserto que água jorra. É no deserto que o maná cai do céu. É no deserto que nós somos protegidos, nós somos amparados. É no deserto que nós vemos a poderosa mão do Senhor cuidando de nós em todos os detalhes. É no deserto que quando nós saímos dele, nós já chegamos à terra prometida, porque é Deus quem nos coloca lá. Aleluia! É no deserto que nós vemos a ação maravilhosa de Deus, porque no deserto nós não temos a quem recorrer, no deserto nós não temos a quem nos fortalecer, no deserto nós só podemos olhar para o céu e esperar a bondade de Deus vindo sobre nós. Aleluia! No deserto é assim. Quando nós entendemos que o Senhor está conosco, quando nós entendemos que Deus é Deus sobre todas as coisas, nós podemos crer que o sofrimento até pode existir, mas é por um pouco tempo, e ele vai cessar na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé para a glória do Senhor Jesus. Sabe, amados, essa palavra fala muito ao meu coração, porque não é, como eu disse, não é desprezando a nossa dor ou nossos problemas, mas é saber que mesmo em meio a toda dificuldade, existe um Deus que tem cuidado de nós. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Existe um Deus que Ele supre tudo aquilo que nós precisamos. E se você tirar um pouco a sua soberba, o seu orgulho da frente dos seus olhos, você vai ver o quanto Deus tem cuidado de você. Você vai ver que você tem mais momentos para agradecer ao Senhor. Hoje pela manhã eu falei
para os irmãos que estavam aqui. Eu falei, coloque a mão no teu coração. Se você puder, coloque aí a mão no teu coração. Quanto tempo faz que você não para perceber o teu coração batendo? Está batendo aí, José? Tá? Quanto tempo faz que você não para prestar atenção num coração que está batendo? Quanto tempo faz? Faça isso comigo. Puxe o ar lá no fundo. Encha seus pulmões. Encha lá. Você sabia que nesse momento tem gente entubada, do qual meu tio é um deles. Ele foi entubado ontem. Ele foi entubado ontem por falta no pulmão. Ele fez uma cirurgia e isso complicou e ele teve que ser entubado. Ontem à noite, quando eu cheguei de viagem, eu recebia que eu estava em trânsito, eu não consegui olhar a notícia. E quando eu cheguei em casa, eu peguei no grupo da família e vi que o meu tio está entubado. Justamente porque ele não consegue respirar com os próprios pulmões. Quanto tempo faz que você não enche o seu pulmão? E a hora de esvaziar, você diz assim, glória a Deus. Não é verdade? Você já parou para agradecer a Deus pela sua família? Pela sua casa? Talvez não é a mansão que você esperou morar, mas você não está debaixo da ponte. Você já percebeu que nós temos mais do que merecemos? E muito mais do que nós precisamos? Já percebeu sobre isso? Que nós temos muito mais do que precisamos? E às vezes o que Satanás quer é roubar a sua paz, trazendo um conflito interno, gerando ansiedade no seu coração, não trazendo o senso de gratidão, porque uma das particularidades da ansiedade é falta justamente de gratidão ao Senhor. É falta de gratidão. É saber que o Senhor está cuidando agora. E amanhã, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Sabe, irmão Cláudio, o que vai acontecer amanhã? O Senhor vai estar cuidando também. Ele vai estar cuidando também. O Senhor vai estar conosco. Então você pode acalmar o teu coração. Quando as tribulações vierem, você não tem que ficar quieto diante dela, você tem que mandar ela se aquietar, porque você tem um Deus Todo-Poderoso. Você tem um Deus Todo-Poderoso. Você tem um Deus que tem cuidado de você. Em meio aos momentos de dificuldades, você pode praticar isso. Comece a fazer as perguntas certas. Não é dizer, para que Deus? Por que eu estou vivendo para isso? Por que está acontecendo isso comigo? Ó vida, ó céus, ó dia, ó tristeza. Não. Comece a perguntar para Deus, Deus, aonde o Senhor quer me levar com isso? Deus, o que é que eu posso aprender com isso? Senhor, me dê paz em meio à caminhada do deserto. Me dê paz. Que eu não venha me perder do Senhor. Que eu não venha blasfemar contra o Senhor. Que eu não venha ter um coração ansioso. Que eu não venha ter um coração entristecido. Pelo contrário, que você venha ter um coração grato por aquilo que Deus já fez a você. E se Ele já fez, Ele promete que continuará fazendo. Ei, e eu quero te dizer uma verdade. Deus é bom, não é porque eu e você somos bons. Pelo contrário, nós somos maus. Mas Ele é bom, porque Ele é bom. Porque o amor dele dura para sempre. Porque o poder dele se manifesta e se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É o Senhor que se manifesta, é o Senhor que faz. Então você pode acalmar o teu coração. Você pode olhar para o espelho chegando em casa, e eu vejo Davi fazendo isso. Eu não sei se existia, presbítero Valquim, eu não sei se existia espelho no tempo de Davi, mas eu tento nas minhas visões celestiais, eu tento ver Davi de frente para o espelho dizendo assim: ei Davi falando com Davi, Davi, por que você está abalado? Por que minha alma você se abala dentro de mim?
Por que você está entristecido? Por que você está perturbado? Por que está ansiosa você, minha alma? E o próprio Davi olha para ele e diz assim: espere em Deus, porque ainda o louvarei. Espere no Senhor. Espere em Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Paizinho, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Muito obrigado pelo cuidado. Pedro, o nosso amigo apóstolo, ele disse e nos ensina algumas situações. A primeira dela é que nós não precisamos viver uma vida ansiosa. A segunda é que nós devemos vigiar, porque Satanás ele tenta nos roubar a cada momento. E a terceira verdade, Pai, que Pedro nos ensina é que podemos sofrer por um pouco tempo, mas o mesmo Deus que está conosco em meio à caminhada, em meio às tribulações, em meio ao deserto, esse mesmo Deus estará conosco no momento da vitória, na terra prometida, Senhor. Pai, o mesmo Deus que caminha conosco, é o mesmo Deus que nos abençoa, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, que nós venhamos ter um coração grato, grato ao Senhor por aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, que nós não venhamos ter um coração corrompido, ó Pai, pela ingratidão, pela murmuração. Pai, que nós não venhamos comparar a nossa vida com alguém que está do lado ou com alguém que tem mais do que nós, mas que nós venhamos ter uma atitude de gratidão por aquilo que o Senhor já nos deu. Paizinho, em nome de Jesus, que a Tua graça e a Tua bondade esteja conosco, Papai. Em nome do Senhor Jesus, manifesta com o Teu poder. Eu te peço isso, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te louvamos, hoje e para tudo sempre. Amém. Faça assim em forma de receber. Que a unção, eu vou fazer com a esquerda, tá? Porque eu não posso levantar a direita. Que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus, que o amor do Pai esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Que Deus te conceda uma semana extraordinária. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.